Se nós não devolver o dízimo, como que vai manter a igreja aberta? O dízimo é para manter a igreja aberta. Este é o tema para este vídeo. Espero que você assista até o final. Então, meus queridos, quando se trata do dízimo, quando a gente combate a heresia do dízimo pregada para nós cristãos, aí muitos vêm com esses argumentos fajutos, dizendo, mas se nós não der o dízimo, né? Não devolver o dízimo, não pagar o dízimo, como que a igreja vai se manter aberta? Como é que vai comprar os produtos de limpeza para a igreja se as irmãs não der o dízimo? Como é que vai comprar os bancos, pagar a água e a luz, né? Pagar o salário do pastor, se os irmãos, a igreja não devolver o dízimo? Hã? Então, meus queridos, primeiro eu quero te convidar para se inscrever no canal em nome de Jesus. Eu não estou aqui gravando um vídeo para ficar famoso, não senhor, não senhora, e nem para ganhar dinheiro. Não senhor, dinheiro quando eu der, quando alguém manda pix aí pro canal, né? E o meu objetivo é fazer você pensar e combater essa heresia do dízimo. Então, veja só. E quem foi que disse a você que dízimo era para manter a igreja aberta? Quem disse a você que dízimo era para comprar produto de limpeza, que dízimo era para pagar papel de água e luz, que dízimo era para comprar banco da igreja, era para comprar isso e aquilo para a congregação? Quem disse isso a você? E quem disse a você que o dízimo da Bíblia, que o dízimo de Malaquias 3, 8, 9 e 10 é o dízimo da religião? Quem disse a você que o dízimo de Mateus 23, 23 é o dízimo do sistema religioso? Porque o dízimo da Bíblia é alimento, mantimento, comida, cereais, plantação, criação. Nunca foi o dízimo da religião. O dízimo de Malaquias não foi o dízimo do sistema religioso. O dízimo do sistema religioso é dinheiro. E na Bíblia já existia dinheiro no tempo dos dízimos, mas que nunca ninguém dizimou dinheiro. E outra coisa, o dízimo de Malaquias, de Mateus, de Hebreus, o dízimo que está na Bíblia não é para nós cristãos, não é para nós igreja, era para o povo judeu, para a nação de Israel. Era 11 tribos, dizimava para uma tribo, para a tribo de Levi, né? E os dízimos era para mantimento do sacerdote, das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros, dos pobres. Dízimo era para matar a fome dos pobres, era para matar a fome dos estrangeiros. As viúvas era para manter as viúvas da sua necessidade, não era para investir em quatro paredes. O dízimo da Bíblia era investido em pessoas, em pessoas, em pessoas, e não em quatro paredes. Então, quando você pergunta, mas como é que a igreja vai se manter sem os dízimos? Pergunta aos testemunhos de Jeová como é que eles se mantêm sem os dízimos. Pergunta à igreja Missão de Fé como é que essa igreja se mantém sem um dízimo. Pergunta à igreja do Véu como é que ela se mantém sem um dízimo. Pergunta a outras e outras congregações como é que ela se mantém sem pregar o dízimo, esse dízimo fake news, essa mentira gospel, essa galinha dos ovos de ouro do sistema religioso, esse hino nacional do sistema religioso. O dízimo é uma devolução, é um ato de gratidão. Se o dízimo é um ato de gratidão, é porque os apóstolos de Jesus não dizimaram como um ato de gratidão? Hein? Se o dízimo é um ato de fé, e por que os apóstolos de Jesus não dizimaram como um ato de fé? Será que os apóstolos de Jesus não tinham nenhuma fé? Será que eles não tinham nenhuma fé? Se quem não dá o dízimo está roubando a Deus, então os discípulos de Jesus eram ladrão, porque nenhum deles cobraram o dízimo, nem deram o dízimo. Se quem não dá o dízimo vai para o inferno, então os apóstolos foram para o inferno? Porque eles não eram dizimistas. E eles ensinaram a maneira certa de se levar
a sua oferta, seu dinheiro para a congregação, é oferta voluntária, em contribuições voluntárias. Ninguém na Bíblia, no Novo Testamento, nunca dizimou dinheiro. Nem no Velho Testamento ninguém nunca dizimou dinheiro, porque dízimo não era dinheiro. E pobre na Bíblia não dizimava. E por que, que o sistema religioso está cobrando dízimo de pobre? Porque os dízimos eram destinados para os pobres. Já que vocês pregam tanto dízimo, você não sabe dessas coisas. Vocês estão aprendendo aqui, não do irmão Josias, mas do Espírito Santo de Deus. Viúva na Bíblia, ela não dizimava, porque os dízimos eram destinados para ela. Os dízimos eram para as viúvas, para os órfãos, para os estrangeiros. Por que viúva está dizimando nos dias atuais? Sendo que os dízimos eram para ela e sendo que o dízimo nunca foi dinheiro. E não era todas as profissões, padeiro, predeiro, motorista, arquiteto e outras profissões que dizimavam, não. Era só os agricultores e os pecuaristas, os que trabalhavam plantando, os que trabalhavam criando vaca, gado, ovelha, isso e aquilo. Era quem trabalhava com plantação e criação, era quem dizimava, era os 11 tribos de Levi. E o seu pastor não é da tribo de Levi para estar pedindo dízimo, para estar cobrando dízimo. Você também não é da tribo de Levi, você é brasileiro, você é brasileira. Então veja só, aí fica essa argumentação fragula. Mas irmão Josias, como é que vai dar? A igreja vai se manter aberta se não devolver os dízimos, se os irmãos não der o dízimo? Assista esse vídeo, pergunta aos irmãos berianos. Pergunta ao apóstolo Paulo como era que a igreja primitiva se mantinha sem dar o dízimo, porque Paulo não pregou dízimo, Paulo não era dizimista, Pedro não era dizimista, Mateus não era dizimista, eles eram ofertantes. Então o dízimo era para investir em pessoas e não em 4 paredes. Assista esse vídeo, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Para mais um comentário. Se nós não devolvermos o dízimo, como vai manter a igreja aberta? O dízimo é para manter a igreja aberta. Não, meu irmão, não. Onde você viu isso? Tem alguém enganando você, tem alguém mentindo para você. O dízimo bíblico nunca foi para manter templo, que vocês chamam de igreja, que não é igreja. Aquela construção aberta, nunca foi para isso. Aquilo se mantinha com ofertas. A oferta pode ser dinheiro, mas os dízimos nunca foi dinheiro, nunca pode ser dinheiro, o dízimo bíblico. Porque o dízimo, conforme lá em Deuteronômio 14, a partir do verso 22, está bem claro. Se o caminho fosse longo para levar o mantimento, a comida do dízimo, vendia, ficava mais fácil para andar pelo caminho sem peso, chegando lá, comprava tudo em mantimento novamente. Dava. Os levitas, que não tinham herança, os órfãos, viúvas e estrangeiros. Nunca foi para manter templo aberto. Se mantém com oferta. Dízimo é só alimento. Lembra o texto que eu falei para você, Deuteronômio 14, a partir do verso 22. Quem falar que é dinheiro é bandido. Quem falar que é dinheiro é estelionatário, quer te roubar, quer te enganar, e falsificando textos bíblicos. Agora, quem quer? Eu estou aqui clamando como uma voz solitária no deserto. Vamos lá para mais um comentário. Então, meus amados, pastores balaquilianos, pregador de dízimo, diz que quem não dá o dízimo está roubando a Deus, porque a Bíblia diz que o ladrão não herdará o reino do céu, né? Mas também a mesma Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino do céu, pastores balaquilianos, pastores pregadores de dízimo. A Bíblia também diz que os mentirosos não serão arrebatados. Então, quando o Senhor diz que quem não dá o dízimo não vai para o céu porque está roubando a Deus, a mesma Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas diz que quem mente não herdarão o reino do céu. Os mentirosos não herdarão o reino do céu. Apocalipse 22, 15. Então, quem é o ladrão de Malaquias 3, 8, 9 e 10? Era o povo que dava o dízimo ou o sacerdote que recebia? O ladrão de Malaquias 3, 8, 9 e 10 era o sacerdote, ou seja, nos tempos de hoje seria os senhores cobradores de dízimo, os senhores pregadores de dízimo. Então, para
entender Malaquias 3, 8, 9, 10, tem que deixar que a própria Bíblia se explique. É só ler o contexto. Qual é o contexto de Malaquias 3, 8, 9, 10? Qual é o contexto de Malaquias 3, 10? É Malaquias capítulo 1, versículo 1. Malaquias capítulo 2, versículo 1. A lei do dízimo, a lei do dízimo de Malaquias foi para a nação de Israel, Malaquias 4:4. Não foi para nós brasileiros, não foi para você pernambucano, para você paulista, para você paraibano, não foi para você carioca, não foi para você pernambucano, não foi para você vazanovense. Os dízimos, essa ordem de Malaquias 3:10, ali não foi para nós brasileiros, não foi para a igreja nem existia ainda. Agora o problema dos dizimistas é que eles têm a mente fechada para a verdade, têm o coração fechado para a verdade, levaram a levar cerebral que não entra mais nada na cabeça dele. Quando a gente prega a verdade dessa, ele acha que a gente é herege, eu levo o nome de falso profeta, eu sou odiado por pregar essa mensagem, né? E nem desenhando para um dizimista, ele vai acreditar no que eu estou falando. Mas se o pastor dele que prega dízimo, pregar para ele que dízimo não é dele, pregar o que eu prego aqui, ele diz amém, porque esse é o problema do povo evangélico, este é o problema do povo religioso, este é o problema do povo que vive dentro da religião. Só dá amém para o que o líder dele fala, só dá amém para o que o líder dele diz. E você não pode estar sendo levado por todos os ventos de doutrina. Você tem que andar com dois sacos, um de lado, um saco furado, e o outro, um saco, você está furado. As coisas boas você bota no saco que não é furado. E as heresias você bota no saco furado. Você não pode comer tudo que o seu líder ensina. Você tem que examinar as escrituras, você tem que ser cristão bereano, que examinava as escrituras. Então, o que mais me incomoda é ver o pastor dizendo, se você não der o dízimo, você não vai lá, prata furada, e a igreja em peso fica, amém, glória a Deus, glória a Deus. O pastor disse, se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Está numa congregação, faz uns 6 anos, por aí. O pastor chegou lá, o pastor presidente, quando o pastor presidente chega na congregação, é maior bajulação. Aí o pastor disse, se você não der o dízimo, você é ladrão de Deus. A igreja, glória a Deus, glória a Deus. Parecia a seleção brasileira contra o Flamengo, que os torcedores ficaram naquela alegria do gol, né? O Flamengo, o Vasco, o Corinthians, o Botafogo, o Palmeiras faz um gol, né? E os torcedores ficaram emocionados, felizes com aquele gol. Então foi semelhante a isso. Quando o pastor presidente chegou lá, era difícil ali na congregação, quando foi pregar em Malaquias, heresia. Se você não der o dízimo, você é ladrão. Glória a Deus. Aquele jovem que babão, né? Que quer ser consagrado. Ele sabe que só vai ser consagrado se der amém para as heresias do dízimo. Ele sabe que se ele não der amém para as heresias do dízimo, ele não será consagrado, porque só é consagrado quem é dizimista. Então tá assim, irmão, e sabe que o pastor está mentindo, mas ele fica sendo conivente, né? As mentiras pregadas nos púlpitos das congregações, né? Então, meus irmãos, o dízimo de Malaquias não é esse dízimo do sistema religioso. O dízimo de Malaquias não é para nós cristãos, para nós igreja, né? O dízimo da Bíblia não é dinheiro. E eu já estou cansado de pregar isso aqui, né? E sempre eles vêm com argumentações. Mas como é que a igreja vai se manter aberta se os irmãos não der o dízimo? Pergunta ao apóstolo Paulo, ele pregou a oferta voluntária. E você, meu irmão, tem que abrir a mão para abençoar a obra de Deus, mas com oferta voluntária. Leva o teu dinheiro, mas não em forma de dízimo. Porque dízimo é antibíblico, antibíblico. Dízimo é antibíblico. Dízimo é conversa para boi dormir. O pastor que cobra dízimo para você, ele sabe que você é mau analfabeto de Bíblia. Então, que Deus o liberte você dessa heresia. Então não precisa nem de eu pregar, porque só que o pastor Gilmar está falando aqui, ó, é uma mensagem muito libertadora.
o dízimo é para É uma manter a igreja mensagem aberta. Não, muito meu irmão, não. bem Onde você elaborada, viu isso? explicada pelo Espírito Tem Santo de alguém Deus. enganando você, tem alguém mentindo para Então, você. que Porque você, eu vou deixar o link dessa pregação aí embaixo, aqui ó, no rodapé. Vá lá, se inscreva no canal aí. Quando eu comecei a pregar aqui, combater a heresia do dízimo, eu levei muita paulada, muita perseguição, muito desprezo, e até hoje, viu? Não é fácil não, né? Mas eu tenho moral para combater essa heresia, porque eu nasci numa igreja ofertante e não dizimista. Eu sou fruto, cria da igreja evangélica cristã, do saudoso pastor Manuel Tixandia, do saudoso pastor José Pereira da Hora, uma congregação aqui na Paraíba, que se pregava oferta voluntária. Tem essa coisa, não era todos os cultos cobrando oferta não, era só no domingo. E era voluntário, cantava assim um hino, e lá no púlpito da igreja tinha uma urna lá, os irmãos iam lá botar suas ofertas, não ficava pedindo oferta direto não, inventando coisinha não. Era só uma vez na semana. E quem não desse a oferta, não tinha problema nenhum. Não tinha problema nenhum. E era uma congregação que tinha a mão amiga, né? Que ajudava os irmãos com cesta básica, ajudava os irmãos com remédio, ajudava os irmãos pagando água, papel de água e luz. Quantas vezes o meu saudoso pai, José Deodato, o diácono José Deodato e outros irmãos receberam ajuda da congregação? Era uma congregação que ajudava os irmãos a arrumar emprego um para o outro. Então, eu sinto saudade da minha igrejinha. Mas, cadê minha igrejinha? O pastor está no céu, Jesus recolheu, né? E as brigas das conversão, irmão, conversão de igreja só serve para roubar a igreja de pastor, para tomar a igreja de pastor. É isso que fizeram, né? A igreja que eu congregava agora, a conversão entrou de dentro, agora é outra coisa, entendeu? Muda-se a doutrina, eles botam o pastor que ele quer e não que a igreja quer, e aí vai, mas não é o assunto. O assunto aqui foi sobre o dízimo. Então fica na paz, fica na bênção, eu espero ter lhe ajudado. A minha intenção aqui é abrir a sua mente para a verdade, e a verdade é Jesus. Fica na paz, fica na bênção, até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus. Eu te abençoe, em nome de Jesus, me ajuda a trabalhar aí, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua ajuda. Então, já começa a me ajudar agora, compartilhe esse vídeo. Deus abençoe.